Mitzi o disso, não? Ou não? A gente vai acostumando, a gente vai acostumando. O Jitsi não estava funcionando, então também não adianta a gente ficar com uma plataforma que não estava dando certo. Mas eu vou falar o nome então da caminhada, a gente começa aí, Carlinhos, você fala boa noite daqui a pouquinho, tá? Tá bom, lindinha. Então, boa noite a todas e todos. A gente vai dar início à caminhada noturna virtual São Paulo e os Rios Ocultos, o modelo de urbanização de fundos de vale. Urbanismo contemporâneo, redes, sistemas e processos com pesquisas nas áreas de urbanização e recursos hídricos, com o professor Afonso Celso Vanoni de Castro, professor doutor em arquitetura e urbanismo pela FAO Mackenzie, mestre em engenharia civil pela FEC-FAO Unicamp, tem experiência profissional e docente na área de arquitetura e urbanismo, nas áreas de planejamento urbano e regional, projetos de arquitetura, gerenciamento de obras e pesquisas em tecnologias construtivas. É professor na graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, onde desenvolve pesquisas nos laboratórios Urbanismo Contemporâneo e Laboratório de Políticas Públicas com pesquisas para projetos públicos de mobilidade urbana e sustentabilidade. Carlinhos? Bem, boa noite a todos. Uma alegria estar mais uma caminhada aqui presente, trazendo um assunto importante para a nossa cidade. Nós já fizemos algumas caminhadas sobre os rios que passam ali, passam pelo centro de São Paulo, não é? Um rio que nasce na casa daquela senhora muito rica, que teve o primeiro filho prefeito ali em Genópolis, na casa dela. Dona Veridiana. A Dona Veridiana. Já vimos o rio que nasce na Paulista e que passa embaixo da Câmara Municipal. Fomos até o rio do Tamanduateí, que um conhecido nosso fez um filme, O Rio das Sete Voltas, está no YouTube, pode entrar. Eu acho que tinha 5 rios que nós vimos. O próprio Anhangabaú, né, que deságua em Tamanduateí, tinha 5 rios. O Sadala foi numa dessas, a gente viu o barulho do correr das águas. E o professor Afonso hoje está trazendo esse assunto de rios sendo usados como grandes avenidas e perdendo mais um pouco da nossa memória, né? A gente só perde memória. O que um vereador, talvez inocentemente, queria botar o nome do Bruno Covas no Parque Augusta. Já está consagrado. A comunidade lutou, trabalhou para ter o Parque Augusta. Agora quer botar o nome do Bruno Covas. Lógico que a comunidade está protestando. Não sei se a gente vai reverter. Como não conseguimos reverter, quando o túnel 9 de julho virou túnel Dyer-Kotite, com todo o respeito pelo grande médico, mas o túnel 9 de julho está no coração e na memória da gente. E assim, para homenagear amigos, personalidades, não importa a importância e a grandeza da contribuição, mas os toponímicos, eles têm nome que vem desde os índios, que vem assim das pessoas assim, eu vou aqui pela estrada do Espigão. Não, eu vou pela estrada da Ponte Pequena. E os caras vão trocando o nome. Agora, por fim, querem dar nome até de empresa para a estação do metrô, sob a alegação de ganhar dinheiro. O dinheiro é volátil, o dinheiro não é nada. O que vale é a vida humana, a memória, a vida urbana. Bem, mas é isso, estamos aqui pela nossa cidade e o professor Afonso vai trazer essa contribuição, esse assunto importantíssimo, que vai dar pano para muita manga. Viva a nossa cidade de São Paulo, vamos superar São Paulo. Outro dia eu estava numa conversa com a SP Urbanismo e o professor Afonso estava junto, e ele fez assim uma colocação maravilhosa
sobre a importância da cidade, especialmente do centro, no contexto latino-americano. Então, professor Afonso, os próximos 30 a 40 minutos serão todos seus. Nós vamos desligar os microfones e você vai ficar à vontade para falar tudo o que você aprendeu nessa sua tese de doutorado. Muito obrigado pela sua presença. Boa apresentação. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todos, Cecília e Ednei, que me ajudaram aí. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar podendo falar um pouco desses estudos que eu fiz. Eu não sou paulistano, mas tenho São Paulo no meu coração, há muito tempo frequento e moro aqui já há um bom tempo. E esse assunto que eu estou procurando trazer é um assunto que eu sigo já há algum tempo, desde a minha pesquisa de mestrado feito na Unicamp. Eu trabalho muito investigando e estudando essas relações dos rios e das cidades, relações que são importantes, relações que, sem dúvida, marcaram a vida de todos nós de alguma maneira, né? A gente sempre tem memórias importantes associadas aos rios, né? E, enfim, espero que vocês possam aproveitar e eu vou fazer essa apresentação e depois fico à disposição para a gente poder conversar e bater um papo sobre esse e outros temas que se desdobrem dessa apresentação. Eu vou começar um compartilhamento de tela agora. Eu gostaria que vocês me confirmassem se a tela está sendo apresentada. Eu já estou compartilhando, eu queria saber se ela aparece para vocês. Não está aparecendo, não. Ainda não, Sadala? Ainda não, Afonso, ainda não. Tem alguma tela preta ou continuam as imagens das pessoas? Não tem. Não tem. Tenta clicar nos slides, na parte inferior da sua tela. Eu vou de novo no compartilhar. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar outra vez, Cecília. Eu estou iniciando novamente o compartilhamento. Agora deu. Deu? Deu. Vocês estão vendo a primeira imagem? Porque eu não os vejo, eu só vejo a minha tela. Agora sim, agora sim. Ok. Então, vamos lá, tá? Essas duas imagens que eu coloquei logo no início, né? Uma, essa primeira imagem que está à esquerda, eu pus a fonte aí, Resbolago, é uma plataforma interativa em que as pessoas podem entrar e podem ajudar a marcar, fazer o traçado, né, na malha urbana da cidade de São Paulo, dos rios que estão sob a cidade, enterrados, né? Então, eu peguei só um detalhe aí, um trecho que pega ali, esse trecho Cerqueira César, Jardim Paulista, a Estação das Clínicas, a Consolação, o Saracuri e o Bexiga, para a gente ver a quantidade de rios que a gente tem enterrado sob o solo urbano. E a imagem da direita, ela mostra uma trama que é, na verdade, a bacia do Alto Tietê, né? Que, ao chegar na cidade de São Paulo, ela recebe a contribuição do Tamanduateí e do Pinheiros, né? E juntos, esses três grandes rios formam essa importante bacia do Tietê, tá? Então, vamos começar a nossa apresentação. Essa imagem que eu coloco é uma das mais importantes imagens produzidas no século XX. E essa imagem revolucionou a visão do mundo para nós aqui na Terra. Ela foi tirada pelos tripulantes da missão Apollo 8
quando eles circunnavegavam a Lua. Vocês veem que na parte inferior da foto há uma mancha esbranquiçada clara, que é a superfície da Lua, e ela mostra o nosso planeta como uma imensa esfera azul cercada de nuvens brancas flutuando na escuridão do espaço. Há pouco tempo, milhões de pessoas acompanharam as imagens enviadas pela missão Perseverance da NASA, numa operação sofisticada de custo altíssimo que envolveu a mais alta tecnologia, um planejamento que foi se desenvolvendo há anos, minuciosamente preparado e calculado para que um robô fosse deixado no solo de Marte para pesquisar indícios de vida no chamado planeta vermelho. Planeta vermelho e planeta azul. Esses adjetivos revelam qual foi o indício e o início da vida que essa missão foi buscar em Marte. Água. Esse elemento essencial, fundamental, seminal e presente em todas as formas de vida que existem na Terra. As hipóteses apostam que já existiu água em Marte, e o que pode ter propiciado um ambiente favorável à existência de vida nesse planeta árido, cujas temperaturas variam de menos 143 graus Celsius a 35 graus Celsius, em função de uma fina atmosfera com baixa pressão que não consegue armazenar muito calor como na Terra. Essa imagem mostra o rastro deixado também em Marte pelo robô Opportunity, deixado em uma outra região de Marte numa operação em 2019. Podemos dizer que essa é a pegada ecológica dos terráqueos em Marte, a marca da raça humana da Terra em Marte. Essa raça que tantos impactos vem provocando no ambiente desse nosso planeta, em uma velocidade e dimensão gigantescas, especialmente nos últimos séculos. Essa outra imagem mostra também os rastros dos humanos em um ambiente natural, mais precisamente no meio do continente sul-americano no final dos anos 50. Alguém se arrisca a dizer aonde é? É Brasília. É Brasília. Matou a charada, Sadala. Trata-se do traçado original do eixo monumental do projeto urbanístico do Lúcio Costa em Brasília, no meio do sertão, no Cerrado Brasileiro. Essa outra imagem mostra um vale fluvial de um grande rio, onde o traçado da sua retificação anuncia um triste destino que a técnica, a modernidade e o progresso almejavam para esse curso d'água. Quem se arrisca a dizer de qual rio nós estamos falando? Bem próximo aqui, Tietê. Não entendi? Tietê mesmo? Não. Pinheiros? Pinheiros. O Rio Pinheiros, e essa foto, ela está na altura aproximadamente da foz da Bacia do Jaguaré, ali perto da USP, do Butantã. E essa foto tirada em 29 mostra uma das operações que a companhia canadense Light and Power fez com relação aos nossos grandes rios. Mas nós vamos falar mais dessa companhia ainda hoje nessa apresentação. O que chama atenção nessa foto são esses traçados sinuosos, os chamados meandros, né?
esse traçado todo curvo, ele acontece em função de uma característica desses 3 grandes rios que nós temos em São Paulo. São rios de planície. A gente observa que a superfície do solo ela é muito plana. Então, a declividade é pequena, consequentemente, a velocidade do escoamento das águas desses rios são lentas. E, portanto, esses caminhos longos e sinuosos são feitos para que se dê conta, vamos chamar assim, de se transportar nesse leito volume de água. E mostra também uma outra característica desses rios. No período das cheias, eles transbordam e essas águas ocupam essas várzeas. E isso faz parte do sistema natural de drenagem que existe desde que existe essa terra aqui e da própria dinâmica desses rios de planície. A retificação, a canalização e a inversão do curso do leito do Rio Pinheiros sucedeu à retificação e canalização do Rio Tamanduateí 3 décadas antes e serviu para ampliar os volumes das represas situadas ao sul do município para a geração de energia elétrica na usina de Cubatão situada no litoral. Esse desenho esquemático, que é também um desenho da Light and Power, ele mostra exatamente essa situação. No meio da imagem nós temos a cidade de São Paulo, situado na imagem, na parte mais ao sul, as grandes represas, e a gente vê no cantinho direito a queda, os tubos da queda d'água dessa represa para geração de energia na usina hidrelétrica de Cubatão. E a gente vê também outros reservatórios e outras usinas. Nós temos a Edgar de Souza e depois mais no canto superior esquerdo a Rasgão, que também era uma outra das 3 grandes usinas geradoras de energia elétrica que funcionaram nesse período, pós anos 30. Henry Borden, um engenheiro inglês contratado pela São Paulo Light Train and Power, ao desembarcar no Porto de Santos, observou que a imensa escarpa da Serra do Mar lhe deu um insight que selou o destino do Pinheiros. Ele pensou, vamos fazer despencar serra abaixo água para geração de energia. Água, relevo e gravidade foram os componentes dessa operação que promoveu alterações no ambiente natural, na paisagem e na dinâmica das águas na planície de São Paulo e dos seus rios, como jamais se viu nada igual. Essa imagem mostra em branco o traçado dos 3 grandes rios da bacia do Alto Tietê, em amarelo o sistema ferroviário. Esse sistema corria paralelo, como a gente pode ver, aos vales fluviais. E isso é um detalhe muito importante que a gente vai destacar. Por quê? Porque a energia gerada pelas hidrelétricas, ela movia as indústrias e os seus produtos tinham que ser escoados. Então, ampliaram-se também as ferrovias. E elas se apropriaram desse relevo dos vales dos grandes rios porque eles tinham pouca declividade, como nós vimos naquela imagem do Rio Pinheiros. E dessa maneira, o desenho das paisagens fluviais de São Paulo começou a ser transformado. Essa imagem que eu mostro é uma imagem esquemática que foi extraída da tese de um colega, o professor Fernando Melo Franco,
que trabalhou também sobre a questão das infraestruturas na cidade de São Paulo e que se inicia a partir desse período chamado do trinômio café, ferrovia e migração, e que se constituiu a base da economia industrial da cidade. Essa é uma outra imagem da dimensão das operações que foram feitas com relação à retificação desses rios, à inversão do Pinheiros e à construção desses sistemas ferroviários. Mas não era essa apenas a razão dessas operações. Os rios do Planalto Paulista são rios com pouco caimento, com baixa velocidade de vazão, lentos, e que, para poderem transportar suas águas, como a gente já mostrou, criava aquelas curvas, os leitos meândricos, e que em períodos de chuva transbordavam em grandes enchentes que ocupavam essas várzeas. Era uma dinâmica harmoniosa que alimentava o solo, mas que com a expansão da urbanização e da população, ela passou a apresentar risco à saúde pública, pois nestas mesmas várzeas eram despejados lixos e esgotos. Então, drenar as várzeas e implantar um sistema de saneamento passou a ser a solução associada aos conceitos de higiene e saúde, que vigorava no final do século XIX e início do século XX, pois as várzeas eram consideradas insalubres, conforme o pensamento dominante dessa época. Mas havia um outro objetivo, não explícito, de apropriar-se da área das várzeas que eram drenadas. A Companhia Light, no contrato celebrado com a Prefeitura de São Paulo, demandava uma faixa de terras ao longo dos leitos que seriam canalizados para implantar seus equipamentos e as infraestruturas necessárias para essas operações. A demarcação desses limites eram as cotas da maior inundação. Esta placa mostra a inundação histórica ocorrida em fevereiro de 1929. Uma inundação que registros jornalísticos da época e estudos posteriores demonstram que ela foi provocada. Ela não foi uma enchente natural. Após um período de estiagem, no dia 18 de fevereiro, aconteceu a maior inundação que determinou a demarcação desse limite. A Light abriu as comportas dos reservatórios do Rio Grande Billings da represa de Guarapiranga desde o dia 14, alegando que um volume muito grande de chuvas nessa região demandava a abertura dessas comportas. Por outro lado, eles fecharam a barragem da usina de Santana do Parnaíba jusante. Naturalmente, as setas mostram o percurso das águas e o que aconteceu. Como as águas da região de Guarapirangas, que estavam sendo transportadas pelos Pinheiros e descarregadas no Tietê, foram contidas na região de Santana do Parnaíba, isso gerou uma inundação muito grande nessa região da cidade. E essa foi a inundação que demandou a demarcação daquele limite. Historicamente, as relações entre as cidades e os rios eram harmoniosas, sendo os rios respeitados como verdadeiras entidades, por serem fonte de suprimento, de alimento, de transporte e de proteção.
A partir da industrialização das cidades, essas relações se transformaram radicalmente. Artificializados e transformados em elementos da infraestrutura urbana de saneamento e de drenagem pelas técnicas da hidráulica, tiveram suas geomorfologias profundamente alteradas para controlar as enchentes e afastar rapidamente as águas servidas, sendo adotado um modelo que se constituía ao mesmo tempo solução de infraestrutura e solução urbanística, o modelo de urbanização de fundo de vale. Aqui a gente vê um outro mapa onde há um eixo central, um anel central em vermelho, que mostra o nosso sistema rodoviário, interceptando os vales fluviais desses rios. O modelo de canalização dos leitos, de urbanização dos fundos de vale, ele adota a canalização dos leitos e a apropriação do seu relevo para construir nas suas margens avenidas, nas quais instalam redes de infraestrutura viária, de drenagem e sanitária. O sistema viário de infraestrutura margeia os leitos canalizados, define e estrutura a urbanização dessas regiões, restringindo as dinâmicas hidrológicas e suprimindo das paisagens os leitos sinuosos, as bordas fluviais com seus sistemas de vegetação ciliar, suas faixas de inundação, as áreas das várzeas e as margens transformadas em paredes ou taludes. Esse modelo previa que o sistema de estrutura de saneamento, qual seja, as redes de suprimento de água potável e as redes de coleta de esgoto, deveriam ser implantadas simultaneamente. E ainda, que os esgotos coletados fossem encaminhados para tratamentos antes de serem despejados novamente nos rios. Mas em São Paulo, essa implantação foi incompleta. Não foram implantadas em sua totalidade a rede de coleta de esgotos e nem todos os volumes coletados foram encaminhados para o tratamento. Eram despejados, muitas vezes in natura, de volta nos rios. E o modelo de urbanização de fundo de vale, com tamponamento de rios e córrego para a construção de avenidas, chega na região pela construção de uma das primeiras avenidas de fundo de vale, a Avenida 9 de Julho. Essa construção apresentava uma dupla solução para a urbanização da época. Primeiramente, a transposição por meio de um túnel das altas colinas das vertentes do espigão central, que representavam um obstáculo a ser vencido pelos arruamentos, dificultando o acesso para os bairros que se implantaram ao sul, nas proximidades do Rio Pinheiros, integrando aos bairros que se situavam na planície dos rios Tietê e Tamanduateí. E com a canalização do Saracura e o dessecamento das várzeas do fundo do seu vale, a transposição e a integração no sentido leste-oeste dos bairros do Centro Velho se estabeleceu com o Centro Novo. Os sistemas de infraestrutura, ao mesmo tempo que foram indutores de urbanização, geraram grandes impactos ambientais e sociais. Promoveram uma urbanização incompleta na cidade de São Paulo, pois ainda hoje não temos a universalização da coleta e principalmente do tratamento dos esgotos. Eles provocaram a manutenção de um grave quadro de perturbações ambientais que afetam de forma diferente sua população até hoje e geraram um grande passivo socioambiental que persiste até os dias de hoje.
Se a geração da energia e o transporte ferroviário determinar o destino e as transformações dos grandes rios, o plano das avenidas de Ulloa, Sintra e Prestes Maia selaram e ampliaram essas transformações, consagrando o modelo de urbanizações de fundo de vale, articulando o que era um sistema natural de drenagem a um sistema de mobilidade para carros. A grande maioria das grandes avenidas foram construídas em fundos de vale, e alguns desses nomes desses cursos d'águas enterrados permaneceram, como o Pacaembu, o Tabatinguera, o Itajobi, para citar alguns. E um detalhe, todos topônimos indígenas. Para aqueles que já conheciam esse diagrama do plano de avenidas, mas nunca o compreenderam muito bem, uma primeira dica é observarem no canto superior direito. Temos a rosa dos ventos invertida, com o norte situado onde nos mapas atuais está o sul. Isso era uma prática comum nessa época. Mas, além disso, ela explica muito bem qual foi o objetivo desse diagrama. Um diagrama lógico, uma vez fixado, nunca morre. Ele viverá por muito tempo depois de termos desaparecido, afirmando-se com insistência cada vez maior. Essa frase é extraída de um texto escrito pelo Ulloa Sintra e o Prestes Maia, num boletim do Instituto de Engenharia, publicado primeiramente em 1924 e depois novamente em 1926, defendendo as ideias apresentadas no plano de avenidas, que aqui a gente encontra. Há umas coisas interessantes a se observar nesse diagrama. Primeiro, a gente vê aqui no sul, vocês estão vendo o cursor do mouse? Sim. Sim. Tá. A gente vê aqui ao sul o Tietê e o Pinheiros. A gente observa que há essa ideia de um eixo central, de avenidas todas que se encaminham por esse eixo, circundando, né? Ou melhor, circundado por um anel, uma via fluvial. Havia, na concepção inicial, que o Ulloa Sintra e o Prestes Maia justificavam, inspirando-se em planos de cidades e metrópoles europeias, como Paris, como Berlim, como Viena ou como Moscou, a justificativa da criação desse sistema circular, radial, como eles chamavam. No entanto, todas essas capitais europeias, elas não tratavam exclusivamente de um modal de transporte sobre pneus. A gente até observa aqui umas linhas em marrom clarinho que mostram o traçado das ferrovias. A gente vê em preto o traçado das avenidas, ou seja, o modal dos pneus. Mas eles omitiram o que todos esses planos dessas capitais europeias tinham, que de fato era um anel de transporte fluvial no entorno. Essa parte eles não falaram, não foi exposta. Nós temos, inclusive, um pesquisador, o professor Alexandre Deli Jaikov, que coordena um grupo de pesquisa que se chama Metrópole Fluvial, na FAUSP, e ele tem uma fala engraçada, ele chama de malandragem isso.
Ele fala que de forma malandra e marota, eles omitiram esse canal fluvial. Isso significaria uma diferença muito grande para nós, especialmente para a vida dos nossos rios. Mas o que valia, como diz bem a frase deles, é que esse diagrama se transformasse num símbolo para se fixar. E a pergunta que nos ocorre é a seguinte: sabemos que o projeto do Parque de Avenidas, do Plano de Avenidas do Prestes Maia, concorreu com outro projeto do Saturnino de Brito. E a pergunta que a gente faz é essa, né? E se o projeto escolhido fosse esse? Então, essa é a imagem do projeto do Saturnino, também apresentada para a Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê. Na imagem superior, a gente vê o traçado do Tietê, todo sinuoso, com as suas áreas de meandro, em verde claro, as suas áreas de várzea, e embaixo a proposta do Saturnino de Brito, que promovia a retificação, ainda que houvesse um traçado de grandes curvas, que construía a ideia de um grande lago exatamente na foz do Tamanduateí, cujo Tamanduateí, pelo fato de já ter sido retificado e suas margens dessecadas, já apresentava um grau de urbanização muito grande e, consequentemente, de impermeabilização e de geração de um volume maior de água a ser despejado no Tietê. Então, o Saturnino considerava a ideia de que haveria um lago exatamente nesse ponto da foz para receber esse volume excedente maior do Tamanduateí. Inclusive, pela própria dinâmica da urbanização, isso iria provocar a criação dessa espécie de ilha que acontecia aqui no meio e que seria uma característica de formação, de acumulação de terra e de areia em função do carreamento, né? A enxurrada traria isso e iria se acumular nesse ponto. O que a gente também observa, há grandes planos amarelos no entorno que correspondem aproximadamente às áreas de inundação das várzeas do rio, do traçado original do rio. Também cercada de avenidas, mas com todas as bordas criadas em áreas de parque, de conservação, com a ideia de se criar um grande sistema de parque linear ao longo de todo o rio, garantindo um extravasamento. O próprio Saturnino de Brito é um que, nos seus textos, lembrava que as enchentes não são necessariamente danosas. Elas nutrem o solo, elas alimentam o solo. Então, haveria de se pensar num modo de se conviver com as enchentes e com a urbanização. E, enfim, eu encerro aqui deixando essa pergunta no ar. E se o projeto escolhido fosse esse? Muito obrigado e eu fico à disposição de vocês para a gente conversar um pouco. Alguém tem alguma pergunta? Alguma intervenção?
Bom, eu gostei demais da apresentação. Vou começar aí puxando uma conversa aí com O Vanoni. Afonso. Muito prazer em ouvi-lo. Vamos dizer, Obrigado, Candela. muito interessantes. Esse assunto é um assunto realmente extraordinário. Eu acho que a população tem que ser muito informada desse assunto. Essas discussões têm que acontecer assim de uma forma mais frequente. A divulgação tem que ser muito mais ampla. Nós temos que chamar a atenção da população da cidade, da região metropolitana, para os rios, que os rios realmente foram muito maltratados nesse processo de desenvolvimento e eles precisam ser resgatados. Eles precisam ser resgatados, precisam ser despoluídos, precisam ser limpos e precisam ser descobertos novamente, redescobertos, para oferecer um espaço de convívio, um espaço de amenidades, de amenidade urbana, amenidade ambiental, vamos dizer, melhorar as condições todas, vamos dizer. Eu acho que essas coisas, vamos dizer, eu gostei demais da apresentação. Muito, 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 muito mesmo. E aí eu estava só querendo fazer uma observação, que eu já fiz essa observação lá em algum tempo, há muito tempo atrás, lá na FAO, USP, e infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês na FAO Mackenzie, mas eu conheço não pessoalmente, mas conheço de ler essa coisa toda. A observação que eu faço é que aqui em São Paulo teve essa coisa desse processo de ocupação do leito dos rios, e esse processo levou a que os rios fossem ocultados, né? Ocultados. Eu prefiro essa palavra ocultados à palavra ocultos. Por quê? Porque ocultados é um verbo, e aí o verbo tem um sujeito. A palavra oculto é um adjetivo, eu estou, na realidade, qualificando. E rios ocultos, por exemplo, nessa região não tem rios ocultos. Por exemplo, na hidráulica, fluvial, etc. E tal. Vamos dizer, rios ocultos são rios que percorrem situações geológicas muito específicas. Aqui em São Paulo, na realidade, os rios foram ocultados. E aí, vamos dizer, eu acho que a universidade, a faculdade, os alunos, os professores, têm que chamar a atenção que teve um processo, que é um processo realmente de ocultar os rios. E a gente não deveria deixar de chamar atenção para esse tipo de questão, porque tem muita gente que ganhou rios de dinheiro ocultando os rios, né? Rios de dinheiro mesmo, porque os rios eram ocupados, né? Então, a única observação que eu faço é essa. Eu gostei demais da apresentação, e vocês encerrar a apresentação ali com aquele projeto do parque ali do Saturnino de Brito, e realmente a cidade seria uma outra cidade se essa coisa, vamos dizer, tivesse acontecido, mas eu faço questão de chamar a atenção de que tem um espaço grande de trabalho pela frente e a gente tem que motivar a sociedade, motivar os alunos nossos, motivar os nossos a todo mundo a discutir essa questão para definir o lugar que os rios devem voltar a ter nessa metrópole, que é uma metrópole hoje muito árida, para o meu gosto, com tanto rio tampado. É isso aí, muito obrigado pela apresentação, adorei a apresentação, meu caro Afonso.
Muito obrigado. Eu que agradeço a sua intervenção e eu queria comentar algumas coisas que eu acho que você dá umas pistas que são muito importantes. A primeira é que eu acho que tem uma questão, eu gostei muito dessa sua observação com relação do oculto e do ocultado, até porque nesse sentido o oculto, sendo adjetivo, ele esconde o agente, né? Quem o ocultou, né? Parece que é por uma ação dele próprio. Eu acatarei essa tua observação, porque acho que ela faz muito sentido, especialmente porque eu acho que há uma discussão, há uma falsa ideia de que a cidade de São Paulo, ela é caótica, ela cresce sem planejamento. E isso nunca aconteceu. São Paulo sempre foi muito bem planejada, tá? E eu acho que essa decisão, a escolha da adoção desse modelo de urbanização de fundos de vale, ela tem uma lógica atrás disso, que é aquilo que eu chamei da lógica oculta, daquele episódio da enchente de 1929, que explica bem. Aquela mancha de enchente de 1929, que determinou as áreas que foram doadas pela prefeitura no comodato que ela fez com a companhia Light, ela fez surgir um novo ramo de atividade para a empresa canadense, que foi a Light Imobiliária, né? Quer dizer, a questão do desenvolvimento imobiliário, tá? Então, essas áreas que foram demarcadas, eu acho que isso também vai ao encontro, Sadala, diz que você fala que ganharam rios de dinheiro, e esses foram os primeiros que ganharam rios de dinheiro. Essas áreas que foram demarcadas e eram áreas que não eram utilizadas, de fato, até porque a gente viu que essa inundação foi uma inundação criada, gerada, ela não era natural, né? E as áreas necessárias para a implantação das infraestruturas, elas ocupavam um trecho muito pequeno, sobrava muita área. Só que essas áreas já estavam doadas para a companhia Light e ela resolveu fazer loteamentos. Sabe quais foram os loteamentos que a companhia Light fez? Todos os City. Os jardins, Jardim América, Jardim Europa, a Lapa, City Lapa. Quer dizer, há uma extensão de terra que é literalmente furtada, roubada dos rios, que a companhia Light se apropria e cria loteamentos de uma qualidade excepcional. Chamou urbanistas, o Owen tinha trabalhado, um urbanista inglês que tinha trabalhado com o Ebenezer Howard, que foi quem conceituou a Cidade Jardins, que era uma concepção extremamente avançada de urbanização, criada em fins de século XIX, proposta e implantada, né? Assim como Brasília é um laboratório do urbanismo moderno, os bairros do Jardim América, do Jardim Europa, são a implementação dessa concepção da cidade-jardim. E são maravilhosos, não podemos negar. Arborizados. Nas esquinas nós temos jardins, de fato, áreas públicas, né? Imagina que concepção bacana se isso pudesse ser mais ampliado. Mas, enfim, foi dessa maneira que surge a companhia imobiliária Light, a partir disso. Tá? Então, há de fato uma lógica de apropriação do solo, feita com a anuência dos dirigentes públicos da época.
Então, falar que cresceu sem plano, desculpa. Há uma outra lógica em relação a isso, que quando eu falo da questão da infraestrutura, né, que eu falei, esse modelo de urbanização de fundo de vale canaliza o rio, coloca a infraestrutura sanitária no entorno e faz avenida, ela explode em São Paulo a partir dos anos 70. E entre 70 e 90 é o período em que mais se enterraram ou ocultaram, para usar a sua expressão, rios para a construção desses modelos de avenidas, com uma grande diferença. O modelo do plano de avenidas do Prestes Maia, ele tinha uma integração, ele era um plano global. Ele previa um crescimento da cidade, ele estabelecia as avenidas radiais, um anel central, um anel intermediário, um anel periférico. Então, havia um plano de mobilidade para a concepção da cidade toda. Sendo que, na verdade, a mancha urbana ultrapassou esse plano dele e cresceu para além do plano de avenidas. Os anos 70 aos anos 90, a gente tem um programa federal do governo federal, da junta militar da época, muito preocupada, uma estratégia característica do planejamento militar, né, de promover infraestrutura. Eles criaram um programa chamado Planasa, que era um plano nacional de saneamento. Muito dinheiro foi dado para os municípios para a implantação de obras de saneamento. E o modelo que eles consagravam era o modelo de urbanização de fundo de vale, com uma diferença muito grande. Eles simplesmente canalizavam córregos, construíam as avenidas, mas essas avenidas não estavam conectadas num grande plano, como no plano do Prestes Maia. Eram avenidas que ligavam nada a lugar nenhum. Isso nós temos centenas dessas espalhadas nas áreas mais periféricas da cidade de São Paulo. Tá? A ponto de se consagrar de tal forma essa ideia que hoje, em pleno século XXI, a cidade importando água de 200 quilômetros daqui, trazendo água de Minas Gerais para poder nos suprir, né? Com um grave problema de crise, de insuficiência hídrica, as pessoas ainda acham que quando existe um pequeno córrego aberto, a melhor coisa a ser feita é canalizar, cobrir, tamponar e, eventualmente, fazer uma avenida em cima. Porque isso é essa ideia do higienismo, né? O rio aberto ele é sujo. Agora, aquela implementação incompleta, também outra malandragem da época. O próprio Saturnino falava claramente, todo esse trabalho de urbanização pressupõe a implementação de um sistema de saneamento e o tratamento dos esgotos coletados. Gente, até hoje nós não temos universalização de tratamento. A gente tem até um nível de coleta muito bom, mas não é tudo tratado. Quer dizer, são deficiências que surgiram lá, nessa época, quando se consagrou esse modelo. Sem falar que a urbanização acaba promovendo uma atratividade imensa na cidade, especialmente a partir desse período de crise financeira que se inicia nos anos 60 e se estende, né? O volume de imigrantes que chega para a cidade de São Paulo é extraordinário, porque São Paulo ainda manteve essa dinâmica com a sua economia industrializada, que já estava se interiorizando para o ABC, depois mais para o interior do estado, trazia hordas, milhares de pessoas que vinham para cá, migrando de várias regiões do Nordeste, do Centro, do Sul ou do Centro-Oeste,
e que chegavam aqui desqualificadas, não tinha localização, não tinha espaço, o solo era caro, não tinha política habitacional. Onde que eles iam morar? Nas áreas livres, desocupadas, que eram as áreas que o Código de Parcelamento de Solo da Lei da Terra determinava que eram essas faixas de proteção nas bordas dos rios. E aí começam favelas e mais favelas se instalarem em margem de rio, o que dificulta ainda mais a recuperação, a implementação de infraestrutura e cria, né, uma conjunção, uma construção, na verdade, que é uma construção social, não tem outra maneira de ver isso, né, que associa o problema ambiental com esse problema da deficiência de habitação. E hoje nós temos o que nós temos, né? A quantidade que nós temos de favela situadas, a sua imensa maioria, em fundos de vale ou em encostas, áreas ambientalmente frágeis. Como é que nós vamos enfrentar isso? Vai tirar todo mundo de Guarapiranga? Vai por aonde? Então é um grande desafio. E é esse desafio e esse processo que vai sendo construído a partir dessa gênese que eu procurei trazer aqui para vocês. Peço desculpas se eu trago um assunto crítico, não trago uma referência de processo histórico ou mostro só imagens, mas acho que é importante a gente ter essa consciência, como falou o Sadala, porque dá para recuperar. Isso não foi um fenômeno que aconteceu só em São Paulo, aconteceu praticamente em todas as grandes metrópoles industriais do mundo. E está todo mundo revertendo isso. Nós temos que começar a enfrentar isso. Interessante. E eu vou comentar, Edney. Eu cheguei a mandar no chat 2 links. Interessante. Um é o próprio mapa do Resbolago. Eu vi, legal, Ednei. E aí fica disponível também, se alguém, até porque como é gravada fica no YouTube também, alguém quiser procurar, se jogar mapa hidrográfico e Resbolago, que aparece aí no nome que aparece no primeiro slide, você acha esse mapa. E um segundo também bem interessante que eu lembrei dele quando você mostrou o Pinheiros sendo retificado, que tem uma imagem aérea de 58 de São Paulo, ainda preto e branco, mas como se fossem as imagens que a gente tem hoje no Google Maps. E quem quiser procurar depois, pelo Google aí, não tem o link. O do Geoportal, você colocou aqui. Legal, ótimo. Geoportal, ótimo. Memória Paulista. Duas boas dicas. Você, pelo visto, enquanto eu estava falando, foi navegar no Resbolago, né, Ednei? Oi? Pelo visto, enquanto eu estava falando, você foi navegar no Resbolago, né? Então, esse é interessante a plataforma. Eu já tinha visto um mapa um pouco há mais algum tempo, alguns anos, e a coisa de 2, 3 meses estava discutindo isso e fiquei, cadê? Onde tem esse mapa? E não achava. E aí me indicaram esse link, assim. E depois dele, foi 2 vezes já que, hoje na caminhada, e uma outra vez também no WhatsApp, alguém mandou. Falei, gente, interessante. Chegou, eu estava procurando e chegou por outros 2 meios sem procurar, né? E esse do Geoportal é interessante que nessa época, em 58, em alguns trechos do Tietê, se você for passando, você vê o rio sendo retificado. Você vê a água ainda correndo pelo trecho curvo, né, pelo trecho natural dele, com os meandros, e já cavado a obra para retificação. Então é bem interessante e acho que no próprio site, eu não lembro se dá para fazer, mas comparando ele com acho que até dá para fazer no próprio Geoportal, mas comparando eles com o Google Maps, você vê algumas regiões que eram região onde o rio corria antigamente, não era nem várzea, era o leito do rio mesmo. Uhum. Ele foi retificado e hoje essas regiões são favelas ou ocupações aí de baixa renda. Então você vê
e que, obviamente, hoje alagam, né? Não é à toa, elas estão onde o rio passava. Então, eu não lembro se é exatamente, mas era Jardim Pantanal. Tinha uma na Zona Leste que... Eu não lembro se era esse o nome, mas tem uma na Zona Leste que você vê. Era onde passava o rio, hoje é um bairro, uma favela ali, com ocupação razoavelmente ali precária, e que, se você pega notícias aí de verão, chuva de verão, é uma região que sujeita a alagamento, e aqueles alagamentos que durante dias, né, para o nível da água descer. Porque ela tá no lugar onde o rio passava, né? A água vai procurar sempre aquele lugar. Não tem jeito. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Boa noite, Boa noite. Afonso. Prazer. Eu concordo com a sua exposição. As pessoas que me conhecem aqui, o Sadala, o Carlos Beutel, sabem que eu sou totalmente a favor da renaturalização dos rios e córregos de São Paulo. Então, no geral, concordamos totalmente. Mas eu tenho alguns pequenos questionamentos a respeito de algumas passagens que você mencionou. Com relação à apropriação que a Companhia Light fez com aquela enchente provocada, eu tenho algumas dúvidas. Em primeiro lugar, isso aí tem ligação, inclusive, muito afetiva comigo, porque eu passei minha infância no Brooklyn e eu ia brincar, isso na década de 60, andar de bicicleta no canal do Rio Pinheiros, que existe até hoje, e que era um local horroroso, era um pântano, onde existe hoje a Berrine. Bom, então, a retificação do Rio Pinheiros, você falou que teria provocado um enriquecimento por parte da Companhia Light, que teria feito aí a City Lapa e o Jardim América. Mas aí eu questiono o seguinte, a Companhia City, ela foi criada por capitalistas ingleses, e a Light era uma empresa canadense. Então, eu não vejo aí muita compatibilidade nesse grande lucro, inclusive porque, como eu falei, por essa minha história de vida, de infância, a região das margens do Rio Pinheiros ficaram ociosas durante muito tempo. Eram várzeas, inclusive aquelas várzeas ocupadas por campos de futebol de várzea, que as pessoas assim um pouco mais velhas sabem muito bem que eram um local de lazer e diversão de gente pobre, que iam final de semana, existiam clubes de futebol de várzea nas margens do Rio Pinheiros. Então, eu achei que essa sua colocação de que a Companhia Light teria tido um grande lucro é um pouco discutível. Tinha mais uma coisa que eu ia comentar. Bom, por hora fica aí. Gostaria que você comentasse claro. essa minha colocação. Pois não. Há uma questão aí importante. De fato, a companhia, a imobiliária Light, é de capital inglês. A companhia City, que é de capital inglês, e a Light and Power, a canadense, era quem detinha as terras. Na verdade, essa construção e toda essa relação feita entre a enchente, a demarcação das terras, a ocupação das várzeas e a exploração imobiliária dela, que eu comento aqui, eu comento muito rapidamente, mas se trata de uma pesquisa importante, de uma tese de doutorado, de uma geógrafa que chama Odete Seabra, tá?
A Odete Seabra é quem, essa tese dela, se eu não me engano, é de 1987. Ela é uma geógrafa também da USP, uma professora aposentada da USP, e ela faz uma pesquisa minuciosa em que ela começa desde identificar, faz um acompanhamento dos índices meteorológicos, pluviométricos, e ela vai constatando e confirmando tudo isso, e depois ela reconstrói todas essas operações imobiliárias que aconteceram por trás. Tá? Então, não é uma afirmação que eu faça, eu me apoio também nesse trabalho dessa pesquisa grande, longa e consistente da professora Odete Seabra, que virou um livro. Até se é um assunto que o interessa, eu sugiro que você possa buscar, entendeu? Ele é bem acessível, você só não vai encontrar ele em PDF free ainda, porque ela ainda está viva e ela vive dos direitos autorais do livro. Mas essa explicação toda, com detalhes da relação das empresas, você pode encontrar nesse livro. Eu acho que seria uma coisa que talvez explique melhor para você. Eu simplesmente me apropriei dessa explicação muito sintética. Ah lá, a Cecília já colocou ali o título do livro, e aí você pode ter essas explicações com mais profundidade, com mais detalhamento ali. Eu conheço esse livro da professora Odete. Aliás, eu estou atrás desse livro da professora Odete faz muito tempo. É difícil de Você não está achar. encontrando? É difícil? É muito difícil. Não acha nem em brechó? Não, na verdade, não é livro. Ela nunca editou a tese de doutorado dela. É engraçado. Tá? Eu tenho, não, eu usei, mas é que eu encontrei uma edição na biblioteca da FAO Mackenzie, entendeu? Ah, é em livro editado? Em livro, em livro, em livro. Então dá uma olhada, porque acho que talvez você consiga encontrar em sebo. Tá. Bom, Ou até deixando a encomenda. professora... Eu, por exemplo, eu queria um livro, esse era dificílimo de conseguir, que era um livro do professor Nestor Goulart Reis Filho, que, na verdade, foi uma publicação feita no governo da Marta Suplicy. Então, era uma publicação meio comemorativa, entendeu? E esse, então, era impossível, porque sendo uma publicação comemorativa de uma gestão, não tinha jeito. Cara, eu comecei a procurar em sebos, encomendei e consegui. Eu consegui comprar naquele sebo que tem ali do lado da Igreja da Sé, ali naquele miolinho que começa a Avenida da Liberdade, tem um sebo ali. Eles entraram em contato comigo, eu comprei lá. Então, acho que é uma possibilidade. É legal, porque daí você vai ter lá a tese com toda a consistência e todas essas informações, né? Aqui eu trouxe mais no sentido da gente perceber como essa ideia da urbanização e desse uso desse modelo de urbanização tinha outros fins, né? De interesse, de fato, de exploração do solo, né? De ampliação, né? E de valorização do solo. Quanto ao tamponamento dos rios e córregos, ou melhor, algo que é muito sabido, né? A ocupação das margens pelas favelas. Eu já conheço esse resbolago já há um bom tempo e faço explorações locais. E, para minha grande surpresa, eu vejo que muitos rios tamponados, eles, na verdade, foram ocupados na sua superfície por bairros da classe média. Também, com certeza. Com certeza. Em toda a região. A região mais antiga de São Paulo, por exemplo, a Lapa, Pompeia, ali tem o córrego Tiburtino,
As casas, o córrego Tiburtino foi tamponado, foi canalizado, e em cima tem um bairro da classe média, Exato. assim como o córrego de Sapateiro, ali na Vila Mariana, Sapateiro, que vai Água desaguar Preta. no Ibirapuera. O Água Preta também é ali, se eu não me engano, na região da Lapa. Não, sem dúvida. A urbanização formal é que promoveu esse tamponamento a maior parte, entendeu? Na verdade, quando eu citei, por exemplo, o Planasa, que eu falo dos anos 70, 80, 90, eu já estou falando de uma expansão dessa urbanização para as extremidades. Extremo leste, extremo sul, entendeu? Essa área, de fato, da cidade mais antiga, que está, digamos, contida dentro do plano de avenidas do Prestes Maia, sem sombra de dúvida, ali, até porque se trata de área valorizada, né? Área que tem infraestrutura, tem mobilidade, tem sistema de transporte, o solo custa caro, né? E poucos foram os que ficaram, eram só os maiores que eles mantinham abertos, né? E, na verdade, esse modelo é um modelo muito antigo. Eu lembro que eu fui estudar o córrego Jaguaré. E a CIA do córrego Jaguaré, quando começa a implantar o Instituto Butantan, isso é entre década de 20 e 30, havia uma aprovação de um processo de implantação de um loteamento em que o que se determinava, a prefeitura na época determinava que haveria que se construir avenidas de Talveg nas áreas de fundo de vale. O Talveg é de fato o nome que a gente dá para essa encosta, o finzinho, onde se chega, né, no leito do rio. Então, a Avenida de Talveg era o que a gente hoje chama de Avenida de Fundo de Vale. Então, já era uma orientação que existia até como uma condição para aprovação de parcelamento de solo já nos anos 30. Né? Então, é uma ideia que é antiga, persistente. Né? E aí tem uma outra tese interessantíssima para se ler, que é da Luciana Travassos. Porque a Luciana Travassos trabalha, ela investiga muito especificamente essa questão do modelo de urbanização de fundo e vale. Tá? E é a Travassos que consegue fazer essa ligação desse plano federal, desse Planasa. E aí era aquela coisa da política de obras. Sabe essa coisa que tinha que mostrar obra, inaugurar obra, né? Então, muitas dessas avenidas que foram construídas, ela demonstra isso a Travassos, né? Elas foram construídas com essa finalidade e completamente desconectadas de um plano maior de mobilidade, apesar de ela contemplar essa ideia de trabalhar mobilidade e infraestrutura de saneamento. Tá? É uma outra tese bastante interessante, vale dar uma olhada. A tese da Luciana sem. Agora, só para concluir a minha intervenção, Afonso, só para concluir a minha intervenção, essa oposição entre o projeto do Prestes Maia e o do Saturnino de Brito, a gente viu que Prestes Maia levou a melhor, Saturnino de Brito foi deixado de lado. Agora, Prestes Maia, ele, não sei bem, não lembro agora a data da morte dele ou da aposentadoria dele, acho que foi na década de 60, mais ou menos, né? Será que se Prestes Maia, o discípulo dele, tivesse conseguido levar adiante aquelas ideias originais do Prestes Maia na cidade de São Paulo, a cidade não estaria melhor? Mas eu acho que ele conseguiu levar. A gente ainda tem esse sistema radial. A gente tenta resolver, inclusive, o problema que isso criou por conta do congestionamento, né? Essa ideia de concentrar todo o fluxo num miolo central
para a dimensão que se tomou essa cidade, em termos de volume de veículo, de fluxo, de trânsito, né? Ela é complicada, mas ele conseguiu. A gente tem ainda isso. As grandes avenidas, essa coisa desse perimetral, o anel, o anel central, o intermediário, a gente ainda continua tendo. Então, ele conseguiu implantar. De fato, aquela frase, quando eu coloco, que ele fala do diagrama lógico, né, que vai se fixar, ela se fixou, entendeu? Ela foi muito transformada já, né? Túneis, rodovias que atravessam, né? Minhocão, Radial Leste, coisas que não eram previstas, né? Mas foram necessárias em função da dimensão que se criou de volume de veículos circulando. Mas eu acho que ele conseguiu. De fato, a gente ainda encontra. O plano de avenidas, ele está aí, de certa maneira. Com as perimetrais, com as radiais, a gente ainda tem isso ordenando de certa maneira. Eu estou cheio das teses, né? Porque tem uma outra interessante, que é alguém que estuda especificamente essa questão, que é o professor José Paulo Debem. Debem, separado, né? E o Debem faz esse estudo numa tese dele, tá? Exatamente do plano do Prestes Maia. Ele caiu? Eu estou achando que ele caiu. Ou caiu ou... Não, eu acho que ele continua só. Continua? É que eu não estou vendo, é por isso que eu estranhei. Mas, enfim, vale dar uma olhada também para entender, porque o Debem faz esse estudo muito bem feito, né? Ele resgata o plano, ele retrabalha a ideia do anel central, do anel intermediário, e ele, inclusive, que trabalhou, o Debem foi presidente da EMURB um período, então ele trabalhou muito dentro da questão do planejamento da mobilidade da cidade. Ele que fez, por exemplo, o projeto da Praça da Sé. A nova Praça da Sé é dele. Então, ele faz umas proposições a partir do que ele entende que seria uma retomada desse conceito das radiais e dos anéis, mas num contexto mais de preservar o centro, inclusive restringindo o fluxo de carro, ampliando o espaço de circulação de pedestres. É bastante interessante a proposta do Debem nesse sentido. Mas é uma revisão, vamos dizer assim, do plano do Prestes Maia. Honori, eu estava querendo só chamar a atenção para uma parte da sua entrevista, se você me permitir, da sua exposição, da sua palestra, em que você separa a parte que deu origem a uma canalização de rios, implantação de avenidas, originário do plano de avenidas do Prestes Maia, e você, na realidade, você dá um destaque para aquilo que aconteceu na década de 70 até a década de 90, que foi aquela época que eu chamo isso de avenidas sem plano. Avenida sem plano. Tem um plano de avenidas e tem uma avenida sem plano. Tá certo. Foi um desastre esse período de 1970 a 1990, com aquela abundância de dinheiro que o BNH tinha. Tinha um programa no BNH que chamava FIDREM, Financiamento de Obras de Drenagem e Urbanização de Fundo de Vale, que foi um horror. Exato. Tinha o Proclave. Isso. Vamos dizer, aí surgiu depois o Procave, que foi já um desdobramento depois que o BNH tinha sido extinto. O Procave 1, 2, 3, que foram iniciativas do município de São Paulo. Assim. Exato. Mas eu estava querendo só colocar uma questão aí mais atual, que eu tomei contato agora, a questão de um mês atrás, menos até,
2, 3 semanas atrás, de uma primeira iniciativa do município de São Paulo, da administração da Prefeitura Municipal, de começar esse processo de olhar para a água com uma outra dentro daquilo que você chamou a atenção no princípio da sua apresentação. Vamos dizer, nós estamos procurando ver se tem vida lá em Marte. Exato, né? Vamos dizer, a água é o princípio de tudo, né? O princípio de tudo. Então, eu estava querendo chamar a atenção para um programa, que é um programa que é puxar aos poucos a linha dessa coisa do valor da água, que é um programa de um grupo que começou na Regional da Sé, e hoje esse grupo saiu da Regional da Sé e foi para a SP Urbanismo para implantar esse jardins de chuva, biovaletas, essa coisa que é uma coisa extraordinária de mudança do rumo das coisas. Exatamente, é um paradigma mais atual, mas, aliás, tem um nome muito legal esse programa, Sadala. Sabe que nome que eles deram? Gentileza Urbana. Gentileza Urbana. É uma coisa maravilhosa. Explica tudo, né? Mas eu estava querendo chamar sua atenção, vamos dizer, que esse início de processo de redescobrir a água, o valor que a água tem o valor positivo que a água tem e aquilo que ela pode causar de problemas muito graves, de enchentes e deslizamento de encostas e tudo mais, vamos dizer, aí a prefeitura descobre isso e esse programa na Regional da Sé teve tanto sucesso que ele começa a ser adotado para todo o município de São Paulo. E aqui eu quero colocar uma questão, que é uma questão, assim, vamos dizer, já de um sonhador que eu sou. Né? É isso aí, a gente tem que ser sonhador. Eu gostei dessa fala sua. Eu queria colocar a seguinte questão. Vamos dar uma carência nessa coisa de implantar piscinão. Vamos deixar essa coisa das biovaletas, dos jardins de chuva, prosperar na cidade toda. Vamos ver o resultado que isso dá. Vamos parar de gastar dinheiro com piscinão, vamos dar, assim, uma carência para isso. Vamos pegar, assim, o dinheiro do piscinão, dos piscinões, vamos ver, no plano de metas, o dinheiro é 3 bilhões e 800 milhões nos 4 anos da administração municipal. Com absoluta certeza. Vamos dar uma carência para isso, vamos deixar essa coisa das biovaletas, dos jardins de chuva, começar um processo que eu chamo um processo de permeabilizar a cidade de São Paulo. De permeabilizar, não é desimpermeabilizar, é permeabilizar, é ver todo o asfalto que foi colocado, todo o concreto que foi colocado e reverter esse processo. Eu acho que é muito interessante. Essa sua palestra é uma coisa assim extraordinária em termos de possibilidade. E eu estava querendo, vamos dizer, ver se você continua essa sua exposição para esse momento atual, que é um momento... Claro. Terei o maior prazer de poder falar sobre quem sabe você faz uma outra apresentação daqui a algum tempo. Não, com certeza. A partir dessa continuidade da sua... É uma sugestão, viu? Sadala, com certeza. Um abraço. Eu lhe digo, inclusive, o seguinte. Eu estou trabalhando com isso. Oh, que maravilha. Entendeu? Eu estou trabalhando com isso. Uma das coisas mais legais, eu fui parar na academia, velho. Eu fui fazer mestrado, eu estava com 45 anos de idade, entendeu? Foi uma situação meio... Eu não esperava. Eu estava trabalhando ligado a um
uma associação, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, fazendo um trabalho de integração de cadeia produtiva da indústria de cimento, porque eu tinha uma empresa construtora que faliu, eu fiquei de tanga, aí, como eu trabalhava ligado a algumas instituições, me convidaram para fazer esse trabalho, então eu estava num processo de reconstrução da minha vida, e eu fui parar na Unicamp, porque eu sou de Campinas. Eu fui parar na Unicamp por essa associação. E ao chegar na Unicamp por essa associação, a ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, ela nasceu quase que junto com a Politécnica da USP. Ela fica do lado da Poli, né? E eles sempre trabalham muito junto com as universidades. E como a gente ia trabalhar em Campinas, eu coordenava um programa de integração de cadeia construtiva da indústria de cimento lá, não fomos por a Unicamp. Para que eu chego na Unicamp, a Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp era também de Arquitetura e Urbanismo, a diretora era uma colega de turma minha. E ao me ver, ela faz uma festa e ela fala, escuta, você precisa vir fazer doutorado com a gente. Eu falei, doutorado? Não tenho nem mestrado. Ela falou, o quê? Ela ficou indignada. Ela falou, você já está inscrito no programa de mestrado já. E ao começar nessa história da pesquisa, que era ligada a uma questão de mercado, de cadeia produtiva, eu fui começando a me envolver com a academia. E fui tomando gosto pela pesquisa. Tá? Muito bom. História bonita, história bonita. Mais ou menos há uns 15 anos na academia, nesse processo todo, e eu digo para você o seguinte, hoje, para mim, isso é vital. Por quê? Hoje ainda a gente terminou, estava encerrando um semestre, eu tive uma turma maravilhosa, nesse período dificílimo, os alunos tendo aula dentro do quarto, com telinha, há 1 ano a gente está nessa condição terrível, difícil, né? Dissociada, angustiante, né? E eu tive uma turma brilhante. Eu fui me despedir das meninas, eu fiquei tão emocionado, eu comecei a chorar até. Eu falava para elas o seguinte, olha, vocês dão luz para a gente, vocês mostram o futuro, vocês dão esperança, entendeu? E eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu dou aula de infraestrutura urbana e essas alunas mergulharam nessas técnicas que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Chamava-se de infraestrutura verde. Agora estão chamando de SBN, soluções baseadas na natureza. E que é a ideia de ampliar a permeabilidade. Existe até um conceito que se chama cidade esponja, para a cidade absorver a água, né? Essa meninada que está saindo das escolas de arquitetura e de engenharia, eles estão impregnados com essa ideia. Esse é o mundo que eles querem construir. Essa vai ser a cara das cidades, que, se Deus quiser, essa turma logo vai estar no comando fazendo isso. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É o caminho, não tem outra salvação, Sadala, não tem outra saída, Sadala. É isso ou é o colapso? É isso aí. Não, eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. Eu vejo sinais evidentes disso. Eu vejo sinais evidentes dessa coisa, vamos dizer. É claro que a gente tem que procurar bastante as notícias boas, que são raras, né? Mas eu vejo sinais evidentes disso. Eu acredito muito na meninada. Eu me aposentei da Poli depois de 44 anos de aula, o ano passado, em dezembro de 2020. Nossa, acabou de se aposentar. Vamos fazer pesquisa, Sadala. Agora você está mais livre, cara. Eu tenho uma tese de infraestrutura. Vai lá no site de teses da USP, lá pega lá, dá uma olhada lá, a gente conversa, viu? Um abraço para você, muito obrigado pela tua apresentação, pela exposição. Muito prazer em conhecer. Deixa eu abrir aí o Milton Koga voltou aqui Quem sabe ele tem mais perguntas, tem tanta gente aí, vamos perguntar. Cecília. O Paulo Romanelli levantou a mão.
Isso. Afonso, primeiramente, boa noite, muito obrigado pela sua explanação, achei muito boa. Muito obrigado, Paulo. Parabéns, viu? Eu só queria acrescentar uma coisa, que quando você deixou aquela pergunta no final em relação àquela Prestes Maia versus Saturnino de Brito, né? Eu não tenho a menor dúvida que São Paulo seria muito melhor se o projeto do Saturnino de Brito tivesse sido contemplado em função do Prestes Maia. Dizem as más línguas, né, que isso eu já escutei de várias pessoas, que inclusive o Prestes Maia, não sei se é fato ou não, mas que deve ter levado algum dinheiro da companhia Light exatamente por isso daí que ele fez com os jogos de interesses. E eu também já tinha ouvido falar de umas apresentações que tem... Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, Paulo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Tudo bem que você não acredite, mas eu estou só... Não, então eu acho, inclusive, que eu devo falar de uma forma mais Deixa o Paulo Romanelli falar. Epa! Por favor, deixa eu falar um pouquinho. Você já falou até agora. Por favor, deixa eu falar. Um momentinho, escuta um pouquinho agora. Não é aí por isso que eu levantei a mão para falar isso, não. Isso aí só me ocorreu aí que eu escutei essa história. Agora, o que eu vou falar é do Saturnino de Brito, não tem nada a ver com isso aí. Que eu acho que, inclusive, o Saturnino de Brito levava uma grande vantagem sobre o Prestes Maia, porque, sobretudo, que o Saturnino de Brito era um sanitarista, certo? E, com isso, todo o projeto de esgotos, e melhoria da parte de saúde, de salubridade da cidade, melhoraria muito melhor. Haja vista o que ele fez em Santos, tá certo? Saturnino de Brito foi quem planejou a cidade de Santos do ponto de vista de águas e esgotos. Foi a única cidade de São Paulo aqui, foi a primeira cidade a ter um sistema que foi de higiene em relação a essa questão de coleta de esgoto e de tratamento de água, né? Então, era um cara que tinha uma visão muito maior na frente com tudo isso, né? Então, é isso que eu acho, por isso também que eu acho, além de não promover a retificação do Pinheiros e dos outros rios aqui, que já, como você mesmo colocou, eu acho que o projeto dele também iria contemplar essa parte sanitária muito melhor do que teve do Prestes Maia. E é só nisso que eu gostaria de fazer a colocação. Tá? Paulo, vale lembrar o seguinte, o Saturnino de Brito continuou fazendo planos para inúmeras cidades no Brasil inteiro. Sem dúvida, sem dúvida. O plano dele de Santos continua eficiente até hoje. E depois disso ele foi para Salvador, ele foi para um monte de lugar. Então, de fato, ele teve sua consagração. Mas eu vou deixar o Sadala fazer a defesa do Prestes Maia ali. Não, o Prestes Maia... Eu não estou atacando, é só uma coisa que... Não, deixa eu só falar, Paulo, deixa eu falar agora, por favor. É o seguinte... Já falou pra caramba. É o seguinte... Espera aí um minuto, Sadala. Tem mais gente inscrita aí? Era um pouquinho só. Depois a gente faz essa defesa. Não, deixa eu falar, o Carlos Beltel, espera um pouquinho. Não, mas não pode, Sadala, a gente tem tempo limitado. Espera um pouquinho, é um minuto só, é um minuto só, por favor. É o seguinte, o Prestes Maia tem um lance dele, quando ele teve o segundo mandato de prefeito, e lá por volta de 1960, isso está na biografia dele, que quando ele passou o mandato, saiu, vamos dizer, o mandato dele, passou para o sucessor dele, o motorista com o carro estava aguardando o Prestes Maia no local. Aí o Prestes Maia falou, não, agora eu não sou mais prefeito, você pode ir para casa, eu vou pegar aí uma outra forma de transporte. E aí o motorista começou a discutir com o Prestes Maia, e isso gerou até uma controvérsia,
era uma pessoa assim de uma retidão moral extraordinária, extraordinária. E aí a gente continua a conversar. Obrigado, Carlos Bertel, desculpa ter me pedido aí. Alô, Cecília Oca? Oi. Vamos fazer mais 2 intervenções e caminhando para o final. Está muito brilhante, mas o tempo é limitado, né? Mas eu acho que não tem ninguém para fazer pergunta. Tem mais Então, alguém? deixa eu fazer uma intervenção rápida. Não? Alô? Deixa eu fazer uma intervenção rápida, que acho que é um comentário histórico, que é o seguinte: eu conheci um investidor imobiliário nos anos 60. Então, eu diria até que o tema dessa minha fala é da Casa Verde à Cidade Jardim, não é? São dois extremos ligados pelo Tietê e pelo Pinheiros. E esse investidor imobiliário nos anos 60, eu lembro como se fosse hoje, eu nunca esqueci, ele falava indignado que ele tinha terrenos na Cidade Jardim que nos anos 40 eram charcos, e a Casa Verde, nos anos 40, era uma região em desenvolvimento. E ele trocou os terrenos que ele tinha na Cidade Jardim pela Casa Verde, isso nos anos 40. E ele, nos anos 60, se lamentava profundamente, porque nos anos 60, nos anos 70, a Casa Verde não valia nada, porque fazia parte ali dos terrenos do Tietê que foram aterrados, e Cidade Jardim era extremamente sofisticada e cara. Então, é interessante que em 80 anos, quer dizer, agora a Casa Verde volta a ter um boom imobiliário, Cidade Jardim, por ser zona 1, assim como o Pacaembu, perdeu grande valor, perdeu muito valor, porque as pessoas querem morar em prédio por questões de segurança, e Cidade Jardim é estritamente residencial. E outras áreas que não eram sequer cogitadas, que não valiam nada, como a Berrini, por exemplo, viraram verdadeiro ouro, né? Então, a cidade em 80 anos sofre tantas transformações. Bom, só para finalizar, dessa brilhante palestra do Afonso Celso e das magníficas intervenções do Sadala, do Milton e do Romanelli, eu já tirei 3 convidados, que é a própria Luciana Travassos, que o Afonso Celso comentou, que ela foi estagiária há 20 anos atrás na Associação Vivo Centro, e eu vejo que hoje, como arquiteta, ela tem um destaque na cidade de São Paulo, né? Brilhante. O outro é o Gentileza Urbana, que nós precisamos trazer quem construiu essa ideia e desenvolveu para falar sobre isso, porque realmente muda paradigma. E, por fim, o próprio Dr. Paulo Romanelli, que fez essa última intervenção, que faz tempo que eu estou para falar com ele. Se eu não me engano, o Dr. Paulo é médico sanitarista, né, Paulo? Ô, Paulo? Acho que ele saiu. Você está sem áudio. Não, não estou aí, não. Estou sem Alô? áudio, peraí. Alô, alô? É Paulo? Sim. Você é médico sanitarista, Paulo? Não, eu sou sanitarista, mas, na verdade, eu sou reumatologista. Ah, tá certo. Então, nós vamos conversar, porque a doutora Silvinha Thieghausen, que ela deve estar nos ouvindo, ela ficou de fazer uma palestra sobre... ela trabalha no setor de epidemiologia do estado de São Paulo. Então, nós vamos conversar com você. Obrigado. E por fim, Afonso, nos dá um alento você dizer que os jovens, e o Sadala confirma, têm essa outra perspectiva de uma cidade mais sustentável. Então, graças a Deus. Em passar para a Cecília, agradecer a brilhante palestra do nosso querido professor doutor Afonso Celso, não é? E dormir com perspectivas positivas
que até o ano 2050 São Paulo vai ser muito mais humana por diversas razões que a gente tocou aqui em outras palestras. Obrigado, Afonso Celso. Obrigado a você, Carlos, pelo convite. Obrigado a todos pela oportunidade e agradeço muito as intervenções e os comentários e as sugestões passadas. Muito obrigado. E, por fim, eu só queria dizer uma coisa muito importante. Apesar de tudo, viva São Paulo! Viva São Paulo! Nós Viva! vamos vencer esses desmandos e esses maus feitos. São Paulo vai sobreviver. Viva São Paulo! Um abraço, boa noite. Boa noite. Viva, boa noite. Boa noite, um abraço. Ednei, obrigado pelo apoio aí, viu, gente? Obrigada, viu, professor? Maravilha, Cecília. Você aí no backing, pegando todas as teses, é um presente para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Por estar conosco. Boa noite para todo mundo. Semana que vem é a caminhada sobre o CVV. É isso, Carlinhos? Ah, sim, senhora, CVV. É muito importante nesse tempo de pandemia. Infelizmente, muita gente perde o emprego, muda de situação. As novas situações, às vezes, são difíceis para uns, né? Então, o CVV é um momento muito importante. Ele só fala o seguinte: escute, não julgue, escute. E é isso que nós vamos ouvir a semana que vem e nos permitir abrir um pouquinho mais o nosso coração para as pessoas do nosso entorno. São Paulo absoluta! Viva, Carlos Moura! Viva! Viva! Valeu, pessoal. Carlos Moura! Obrigado. Obrigado, Ednei. Oba! Valeu. Obrigada, Até professor. mais. Prazer. Tchau, tchau. Saudades. Tchau, tchau. São Paulo. Se vocês Tchau. quiserem ir embora, pode ir embora. Mas o Carlos Moura vai declamar uma poesia que ele tem vontade de declamar. Carlos Moura! Aquela, Tô A gravando. que você quiser. São Paulo, minha cidade. Da janela observo e admiro a minha cidade, tantas vezes injuriada. Carrega o estigma de desumana, insensível selva de pedra. Não é verdade. Sua boa índole não lhe permite ser assim. Foi descoberta e erigida sob nobres sentimentos e justas finalidades. Ela é bela, mesmo quando escura. Nunca fica em trevas. Todo dia, uma nova luz nela principia a brilhar, somando-se às milhões multicores já existentes, tornando-a mais feliz. Não é insensível nem desumana. Ampara migrantes e imigrantes, dando-lhes as mesmas oportunidades que dá a seus nativos. A minha cidade abriga pobres e ricos, bêbados e sóbrios, nécios e sábios. Dá espaço aos progressistas, repudia pessimistas. É hospitaleira. Costuma-se dizer que quem nela não consegue viver noutro lugar nem sobrevive. Assim, não cabe essa pecha, essa infelicidade, a minha tão bela, feliz e amiga cidade. São Paulo! Viva! Viva São Paulo! Viva! A gente tem que ter muita fé nos momentos que a gente vive, viu? Se não tiver fé, não vai. Os homens que estão no poder são muito ruins. Em todos os níveis, né? Impressionante. Falta amor à coisa pública e ao sofrimento do próximo. Que venham mais Sadalas, que venham mais doutores como o que nós tivemos hoje e amanhã teremos mais. Você viu que gente culta esse povo aí que faz as perguntas, que mostra, que apresenta até... Ô, gente curta danada, né? O nível está altíssimo.